Bom dia. Senhor, tenho aqui o meu servo que está paralítico e sofre muitos tormentos. Cura-o. Respondeu-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Jesus é nosso modelo e guia, mas nós somos convidados a dizer: não curamos, não garantimos, e dependendo vamos ver o que é que dá para fazer. É bem distante uma informação da outra. Jesus não duvidou em nenhum momento de que ele iria e de que ele curaria. Nossa condição de cura vá ao centro em tal dia, em tal horário, faça isso, cumpra aquilo, e ainda mais alguns pequenos ajustes: reforma moral, aceitação da presença espiritual, subserviência ante as regras de quem quer que seja, para no final a gente dizer: se você merecer, você fica curado. Jesus não usou esse padrão. E para confirmar que ele não usou o padrão, ele reúne os seus discípulos e diz: ide e curai. Que estranhos somos nós, quando dizemos que no Espiritismo a gente não pode garantir nada. Quando nós dizemos que no Espiritismo qualquer processo de cura é um desvio de foco, de que isso não é o objetivo espírita. Mais grave ainda, quando nós dizemos que a nossa função é de ajuda mútua, mas na hora que alguém está sofrendo e a gente quer usar de algum modelo mais seguro, mais firme de ajuda, isso não nos é permitido. Afinal de contas, a quem seguimos? É muito justo que a gente se pergunte sobre isso. Se toda casa tem a necessidade, é até uma necessidade obrigatória, fiscal, jurídica, de ter um comportamento administrativo, por outro lado, a partir do momento em que a gente confunde estrutura administrativa com conflitos daquilo que a gente está administrando, alguma coisa está fora do lugar. Como é impressionante a gente saber ter como referência de que Jesus é o nosso modelo, mas quase nunca a gente pode citá-lo, e quando o mencionamos, especificamente no sentido de atender ao próximo, nós usamos de subterfúgios. E eu vou ser bem claro: nós devemos impor as mãos como Jesus fazia. Eu aceito esta frase se a palavra imposição de mãos estiver contextualizada, porque no contexto da época de Jesus, imposição de mãos não significava ficar com a mão parada. Imposição de mãos era o que hoje nós chamamos de passe, também no sentido genérico. E passe em si mesmo, ele vem de um advérbio, ele é um fruto de passar e não de estacionar. Então, passar, transmitir energia, passar, movimentar energias. Esse é o contexto. E aí, de repente, a gente quer se orientar por Jesus e dizemos apenas imposição de mãos. Se estiver contextualizado, está perfeito. Se não estiver contextualizado, estamos admitindo total ignorância do Novo Testamento. Marcos capítulo 7. E lhe trouxeram um surdo mudo, ou um mudo surdo. E no prosseguimento dizia: mudo, mas que falava com dificuldades. Quando a gente analisa isso, logo se percebe que não era um surdo de nascença, e sim um surdo que ficou surdo no viver, porque senão ele não teria como falar com dificuldades. Ele falava agora com dificuldades porque já tinha ouvido. Mas como ele já não ouvia, agora era mais difícil. E Jesus, em vez de simplesmente impor as mãos, Jesus o tira da multidão,
leva-o em lugar reservado e ali ele toma um procedimento altamente técnico em termos de magnetismo. E eu faço questão que todos os senhores, os que não se lembraram dessa passagem, que procurem o Novo Testamento em Marcos, no seu capítulo 7, para ver que o que eu estou dizendo é literalmente verdade. E Jesus enfiou os dedos nos ouvidos do homem. Há de se imaginar que Jesus não enfiou lá dentro, até porque não passa no orifício auditivo dedos. Mas foi bem visto que ele enfiou dedos nos ouvidos. E depois, cuspindo, ele puxou a língua do homem e mandou que ele falasse. No Novo Testamento não é preciso o momento em que ele cuspiu. Eu deduzo que ele cuspiu na hora que pegou a língua com uma mão, cuspiu na outra e passou a saliva debaixo da língua. Porque o homem tinha dificuldade de falar também por um outro problema. O homem tinha a língua presa. Então Jesus puxa a língua do homem e passa a saliva como um elemento de contenção de sangramento. E anti-infeccioso. A gente fica meio espantado porque hoje a gente fala que saliva é um dos produtos do ser humano, ou um dos excrementos, que tem alto índice de contaminação. Mas os animais, talvez por não saberem disso, eles se socorrem um ao outro se lambendo. E se curam. Parece que até isso nós perdemos no tempo. Qual o sentido do uso da saliva para curas efetivas? A gente coloca tanto asco na saliva, a gente impregnou isso de tanta deficiência ou ineficiência que a gente, como humanidade, perdeu as possibilidades que a saliva poderia trazer. Mas voltemos. Jesus enfia os dedos nos ouvidos. Modernamente, como se chama isso? Introjeção magnética, em que nós fazemos direcionamentos de fluidos para zonas de difícil acesso, no caso específico, zonas cerebrais, atinge pontualmente o local onde o mal está estabelecido, o corrige, e no caso da língua, ele puxa, faz um rompimento, uma verdadeira cirurgia, e resolve colocando saliva no local. E o homem narrativo, aí Jesus diz assim, efatá, que significa abre-te. E dito isso, o homem ouve e fala normalmente. Por que Jesus não fez apenas uma imposição? Ou será que ele fez imposição, mas uma imposição diferente? É estranho porque primeiro ele fez algo muito diferente e não quis fazer no meio da multidão, ele quis fazer fora. De certo, o povo não iria entender, iria achar estranho. Então Jesus toma uma postura totalmente diferente. Em Marcos, no mesmo Marcos, capítulo seguinte, é trazido a Jesus um cego. E Jesus já tinha curado tantos cegos, simplesmente dizendo, a tua fé te curou, e ele fica curado. Mas aquele cego, Jesus agiu novamente diferente. Ele agora não só tirou da multidão, ele pegou o cego e levou-o para fora da aldeia. Por que a gente lê isso e não se pergunta por que Jesus fez isso? Por que ele não curou ali? Porque certamente era um procedimento diferente. E ele iria atuar de uma maneira diferente. E talvez nele achasse que não era conveniente fazer isso de forma pública. Ele tira o homem para fora da aldeia e agora cuspindo diretamente nos olhos do cego. O cego depois vai, ele passa areia nas mãos, cospe, faz uma argila
uma espécie de barro úmido, passa nos olhos do homem e pergunta: estás vendo agora? E o homem diz: está tudo embaçado. Eu vejo homens, mas como que se fossem árvores. Para quem é da área de oftalmologia, diz que esse é a consequência de quem ficou sem ver e de repente lhe abre a visão. As imagens não ficam precisas, elas ficam como que espalhadas. Aí Jesus manda que o homem mergulhe, e quando ele sai desse mergulho, diz: e agora? Agora eu estou vendo perfeitamente. Por que Jesus não fez esse procedimento? Vamos entender que não queremos pensar sobre isso. Então vamos trazer para o nosso dia. Por que que na casa espírita hoje se quer estabelecer que a gente só deve fazer imposição de mãos? Baseados em... não sabemos. E se quisermos saber, aí a gente tem que ser um pouco mais duro, baseados em falsidades, em princípios equivocados. Por que em princípios equivocados? Porque vamos tomar Jesus como um grande magnetizador e a gente vai ver de que ele não tinha um padrão único. Ele, em muitos casos, esperava que as pessoas viessem. Naquele primeiro caso que eu coloquei, ele disse: eu irei. Ele não pediu para o homem trazer o doente, eu vou até ele. E já te asseguro, vou e vou curá-lo. Parece que nós estamos lidando com um outro personagem diferente daquele que recitam para a gente. E o melhor é que isso é um livro lido pelo mundo inteiro, por todo mundo, tem tradução da Bíblia absolutamente em todos os idiomas. E por mais que a gente diga que existem diferenças de traduções, estes textos são iguais. Então não temos desculpas. Mas nós espíritas queremos criar um Novo Testamento. Um testamento em que Jesus não fazia isso, em que Jesus não nos mandava ide e curai. E para completar, ele nos autorizou a dizer uma frase que nós espíritas não temos coragem, mas os protestantes têm. E eles dizem: aqui é o reino de Deus. Nós sequer pensamos nisso, porque foi ele quem disse: ide e curai, limpai leprosos, erguei paralíticos, limpai feridas, expulsai demônios e dizei: é chegado o reino de Deus. Algum espírita diz isso? Não, não diz. Mas os espíritas dizemos: somos seguidores de Jesus. De que Jesus? Estamos falando de quem? Algumas pessoas dizem: mas Jacó, falar assim, as pessoas vão ficar espantadas. Mas como é que a gente faz para despertar alguém que não quer abrir os olhos? Por favor, acorde, está na hora, levante, vamos, vamos! Não levanta de jeito nenhum, joga água fria, a pessoa levanta. Tem horas que não tem jeito, ou a gente sacode, ou a gente vai ficar nesse marasmo a vida inteira, a gente vai perder mais uma encarnação, desacreditando das possibilidades que nós temos. E colocando culpa em dois fatores: no mundo espiritual, e quando a gente faz isso pensa que está elogiando, ou então condenando o próprio enfermo. Como no mundo espiritual, os espíritos fazem tudo. Vamos ser honestos? Se os espíritos fazem tudo, o que é que danado eles estão fazendo? Que não curam. Eu tenho uma pessoa com Alzheimer na minha casa, por que os espíritos não vêm curá-lo? Tenho uma pessoa com depressão, por que os espíritos não vão curá-lo? Quando eu falo assim, as pessoas dizem: ele deixou de ser espírita. Não, eu estou apenas provocando mesmo para a gente ter que pensar, por que é que os espíritos não conseguem fazer? Eu acredito que eles podem sim, podem e fazem, se tiver alguém para fazer junto. Porque eles estão no mundo dos desencarnados. E as leis do magnetismo no mundo dos encarnados está nos próprios encarnados. Simples assim. Eles não têm como viabilizar ações físicas sem um agente físico. E o agente físico das ações do mundo espiritual somos nós, os encarnados. Isso nos incomoda? É para incomodar, sim.
Então dizemos, os espíritos fazem tudo e com isso estamos blasfemando, porque eles não fazem. E não fazem porque nós não fazemos. Eu costumo citar, mesmo não gostando de falar na primeira pessoa, mas eu costumo citar nossa instituição, o Lar Espírita Alvorada Nova, lá em Natal, Leã. Vem gente do mundo, não é força de expressão, vem gente do mundo conhecer o Leã. E lá não tem nenhum médium de nome nem de renome. E nem é garantia de você estar lá, e eu, que talvez seja da pessoa de lá, das mais conhecidas fora, nem eu estou sempre lá, mas as pessoas vão a si mesmo. E tem pessoas que vão se tratar lá no Leã e vêm de cidades distantes. E aí fica incômoda a pergunta, por que lá? O que lá tem de melhor? Os espíritos de lá são melhores do que os daqui? Honestamente, não são. Mas por que lá os espíritos conseguem? E melhor ainda, conseguem fazer sem ninguém mediunizado. Por que eles conseguem? Porque as pessoas estão estudando e se preparando para serem melhores. Por isto. E aí nós no meio espírita dizemos, nós estamos aprendendo a amar. A amar. Aquele amor que a gente discutiu tanto ontem aqui, um amor sem nenhuma razão. O que amor é esse? Qual é o tipo de amor que a gente está querendo buscar? Eu quero amar as pessoas servindo-as. Como é que eu vou servir sem qualidade? Um dia minha mulher, nós tínhamos acabado de receber um casal de filhos, gêmeos, e ela estava muito aflita cuidando de um menino e pediu para eu cuidar da menina que tinha feito cocô. Vai ali, Jacó, limpa a neném. Eu digo, eu não sei. Ele disse, não, mas vai e limpa. Eu digo, olha que eu não sei. Não, mas limpa. Eu digo, tá bom. E eu peguei de baixo para cima. Ele disse, não, para. E nunca mais eu limpei cocô de neném, porque ela viu que eu não sabia. Não sei até que ponto isso foi malandragem minha, mas ficou evidente ali que quem não sabe não pode ser bom auxiliar. Se você é costureira e quer um ajudante de costureira, e a pessoa não sabe nem como pegar uma tesoura, ou você vai dar um monte de linha velha e pano que não serve para nada para ela aprender a cortar, ou você vai estragar um bocado de roupa que você ia fazer. Não tem jeito. E isso se aplica a absolutamente tudo. Vou mandar lavar o carro. Ei, menino, lave ali meu carro. Ele pega uma estopa cheia de areia e passa na lataria. Quando termina, bom, mas eu lavei. Você não disse que eu tinha que passar o pano? O primeiro pano que eu peguei, passei. Só que o pano estava contaminado. É um mal auxiliar, a não ser que eu despenda um tempo para prepará-lo. E nós somos os auxiliares do mundo espiritual para ajudar o próximo. Aí o mundo espiritual diz, aquele ali não serve que ele vai usar o pano sujo de areia. Aquele ali não serve porque ele vai limpar de baixo para cima. E aí termina o mundo espiritual, se deixa como está para ver como é que fica. Vê se alguém se habilita. A gente viu ontem aqui um grupo, viu hoje outro grupo. Pronto, está precisando de mais uma pessoa, venha você. Pode dar uma zebra enorme. Senhor, já acabou o conjunto todo. Porque entrou sem saber tom, sem ter modulação, sem ter ritmo, sem ter cadência. Quem é que pode participar do grupo? Você pode até chegar sem saber nada, mas você vai ter que demonstrar um mínimo de aptidão e vai ter que passar por umas aulas. Do contrário, não serve. Mas a gente acha que para o mundo espiritual qualquer um de nós servimos. Qualquer um de nós servimos desde que a gente aprenda o que está fazendo. Livro dos Médiuns, Allan Kardec coloca, para se evitar os percalços naturais da prática, iniciemos pelo estudo prévio da teoria. Mas a teoria espírita está capenga. Por quê? Porque a gente mutilou-a. Questão 33 do Livro dos Espíritos. Toda a matéria se originou de uma matéria única básica? Sim, e é por isso que dizemos que tudo está em tudo. Allan Kardec, para explicar tudo está em tudo, fala de água magnetizada.
Se você pega um neófito em espiritismo, que já frequenta um centro espírita há 3 meses, e que todo final de reunião ele pega um copinho de água, ele escuta que o nome daquilo é água fluidificada. Aí ele vai curioso, entra na obra de Allan Kardec para procurar água fluidificada. Ele não encontra. Porque na obra de Allan Kardec chama-se água magnetizada. Ah, mas no centro tem passes. Você vai procurar passes em Allan Kardec. Não existe. A não ser em alguns momentos em que ele está falando que foi feito um passe, mas se referindo ao magnetismo, que é o que tem. Mas a gente não fala em magnetismo na casa espírita, a gente fala de passes. Então uma pessoa que queira encontrar passes na obra espírita, encontra magnetismo. E se você encontra magnetismo, você vem lá e pergunta, e passe e magnetismo é a mesma coisa? Todos somos unânimes. Sim. Tá bom, então eu estudo magnetismo aonde? Não precisa estudar. Os espíritos fazem tudo. Deixe sua mãozinha parada e está resolvido. Uau! Simples assim? É. Então, para que estudar? Vamos fazer um curso de passe? Vamos. Vai ser o quê? Um final de semana? Não. Um dia? Não, menos. Meio-dia? Menos. Quanto tempo é um curso de passe? 2 minutos. 2 minutos? Sim, 2 minutos. Eu vou dizer que um passe é você estar bem interiormente, você fazer uma prece, aí eu digo como é essa prece, e depois você deixa a sua mão lá. Por quanto tempo? O tempo de um Pai Nosso. Eu gastei menos de 1 minuto, acabei de dar um curso de passes. Acreditamos nisso? Sejamos honestos. Acreditamos? Não acreditamos. Ainda que a gente aceite a regra, não dá para acreditar. Porque as mesmas pessoas que dizem isso, dizem, é preciso estudar. Estudar o quê? O que a gente vai estudar se eu não vou fazer nada? Eu vou ser médico. Que legal, você vai ser médico, porque eu quero ser médico cirurgião. De onde? Aparelho de intestino, estômago, toda essa área daqui. Muito bem, pega uma faca molada, você corta aqui no meio, abre a pessoa e você vê onde é que tem um caroço. Onde tiver um caroço, você arranca e depois fecha, costura. Está feito um curso de medicina, um curso cirúrgico. Alguém se entrega a esse médico? Claro que não. É óbvio que não. Porque não é tão simples assim. É preciso muito mais conhecimento. E aí nós dizemos que fazemos porque amamos. Amamos o quê, afinal de contas? A preguiça. A propósito, agora, recentemente, estou até com a camiseta, semana passada nós tivemos o 9º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas lá em Natal. 9. 9 anos seguidos. O meio espírita praticamente desconhece isso. Já faz 9 anos que pessoas do Brasil e de fora do Brasil se reúnem para discutir os avanços do magnetismo. 9 anos. E o meio espírita continua achando que colocar a mãozinha na cabeça resolve tudo. Tanto não resolve que quando a gente está doente, a gente vai procurar qualquer coisa. E quando eu estou falando qualquer coisa, não é desmerecendo nada, é qualquer coisa mesmo. Porque o passe espírita não resolve. E não resolvem por quê? Porque os espíritos fazem tudo. Não fazem. E a segunda vertente qual é? Depende do seu merecimento. Mais uma vez eu vou bater na questão Deus. O Deus que eu acredito parece que é um Deus diferente dos deuses que são comentados. O Deus que eu acredito é o Deus que foi o meu Criador e que me criou de uma forma inteligente. E, portanto, eu sendo direto dele, eu mereço. Eu não admito, eu não mereço. Eu mereço. E se eu mereço, eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Todos nós merecemos. Então não me venha me dizer que eu não fiquei bom porque eu não mereço. Não, isso não bate com a lei divina. Eu posso até dizer se eu cair no campo da especificidade. Eu não mereço buscar esse tratamento nessa casa. Quando eu estou dizendo nessa aqui, genérico. Porque nessa casa ninguém me atende. Isso eu não mereço, porque eu mereço coisa melhor.
Eu não mereço que me tratem desse jeito. Ah, mas a gente tem que ser humilde. Humilde é uma coisa, subserviente é outra. Quem foi que viu Jesus fazendo assim? Ah, pois não, Pilatos, pode me machucar à vontade. Jesus não foi condescendente com ninguém. Hipócritas, túmulos caiados. Vocês só são brancos por fora, mas dentro está cheio de podridão. E ele foi humilde. Então, de qual é a humildade que a gente está falando? Olha, a gente tirar o evangelho do meio espírita. Quando eu estou falando evangelho, eu estou falando todo o Novo Testamento. É a gente sair totalmente da doutrina. Não temos como ficar de fora. E se não temos como ficar de fora, eu me lembro da primeira frase que eu projetei aqui ontem. Se aqui estamos, estejamos. Se nós estamos querendo viver Espiritismo, que vivamos. Se eu quero dizer que sigo a Jesus, que sigamos. Se eu quero amar ao próximo, que eu ame. Não adianta eu ficar com desculpas. Eu vou e o curarei. Isso é de um impacto emocional violento. Primeiro, todo mundo o buscava, multidões buscavam Jesus. Mas eu vou. Ou seja, se não pode vir, eu vou. Isso já é uma interpretação minha. Mas ele não disse apenas eu vou. Eu vou e o curarei. É muito fechado. Isso é humildade. Aí quando a gente diz, nós espíritas vamos fazer. Olha, diga se Deus quiser. Sim, mas Deus quer. Eu não estou projetando nada de mal, eu estou projetando o bem, quero fazer o bem. Como é que ele vai estar contra isso? Quem está contra sou eu. Ah, eu não sei, vai que eu não consigo, afinal de contas, depende. Pois é, depende de 1000 situações. E a primeira é você. Vai, topa, vamos nessa? Olha onde é que a gente está rodando o amor. A proposta hoje é amor, espiritismo e magnetismo. E eu comecei só com Jesus. Citei Allan Kardec uma única vez por enquanto, questão 33. Que depois a gente pode pular para a questão 424, depois para 483, para desaguar na 555 do Livro dos Espíritos. Que aí chega na 555, Allan Kardec, espiritismo, magnetismo, são uma única e só ciência. Isto é desconcertante, principalmente para quem diz que espiritismo não tem nada a ver com magnetismo. E pouco importa se é daqui de Campina Grande, se é de Natal, se é da Bahia, seja de onde for. Pode ser quem for, espírito encarnado ou desencarnado, eu estou com Allan Kardec. E quem achar ruim, que pule fora do barco. No meu barco espírita tem Allan Kardec, no seu é problema seu. Mas a gente quer ser espírita, quer dizer que entende Allan Kardec, mas Allan Kardec é o mais desrespeitado de todos. E isso incomoda. E incomoda aos que não querem Allan Kardec. E no livro Reavaliando Verdades Distorcidas, eu elenquei as principais citações de Allan Kardec, praticamente desde o Livro dos Espíritos até a última edição da Revista Espírita, as vezes em que são colocados explicitamente espiritismo com magnetismo. Mas as pessoas preferem distorcer tudo, porque são textos tão claros que nem interpretação cabe. Então somos o que nessa história? Somos espíritas? Não. Somos seguidores de Jesus? Não. Então somos uns agêneres. Somos criaturas que não temos nem forma nem definição. Ou seja, nós estamos hoje seguindo, e isso, desculpe a enfatização tão forte. Não digo nós, eu digo uma grande maioria. Estamos sendo seguidores de uma igreja chamada Espiritismo. Porque não dá para chamar de doutrina espírita. Porque doutrina espírita tem ciência e tem filosofia.
Quantos cientistas espíritas nós conhecemos hoje no Brasil encarnados? Quantos? Digamos 5 nomes. É difícil. 5 nomes de cientistas espíritas. Todavia, a doutrina espírita é ciência. Mais complicado ainda, 5 nomes de 5 filósofos espíritas encarnados. Se os tem, estão escondidos. A gente não conhece. Então nós somos uma doutrina? Não, não somos. Estamos sendo uma igreja. Num sentido menor, isso é que é o ruim. Porque poderia ser uma igreja no grande sentido. Nós estamos hoje seguindo uma ideia meramente religiosa no seu ponto mais frágil, que é aquele que a gente diz que o Espiritismo não tem dogmas. Onde que ele não tem dogmas? O que é dogma? Quando Allan Kardec falou de reencarnação no Livro dos Espíritos, ele chamou do quê? O dogma da reencarnação. E aí você vem me dizer que o Espiritismo não tem dogma? O que você entende por dogma? E o que Allan Kardec entendia por dogma? Será que estamos falando a mesma língua? Estamos falando do que, afinal de contas? Então, esse tipo de situação é muito crítica para nós. E nós queremos dizer que somos espíritas para amar. Muito bem, a gente pode amar sem saber nada. Podemos? Podemos. Mas esse amor, ele fica frágil. Porque o bom das coisas boas é o seu poder multiplicador. Você poder multiplicar, qual é a grande virtude de um professor? É ele jogar o seu saber para fora e fazer com que vários cresçam dentro do seu saber. Por sua vez, o professor já pegou o saber de outros e continua coletando o saber de outros ainda que estão fazendo publicar seus estudos e suas análises. Mas nós estamos fazendo o que saber? Ou quais saberes estamos desenvolvendo? Todo mundo que frequenta a internet sabe que já faz mais ou menos 1 ano que vem repetindo na internet de que houve uma prova científica do passe. Honestamente, é ridículo o artigo. Por que é ridículo? Primeiro porque a gente está enaltecendo o passe, quando na realidade não foi passe, foi jorei. E uma outra pesquisa que foi lançada foi reiki. Aí nós espíritas estamos achando isso maravilhoso e divulgando todo mundo. Por quê? Porque nós temos sido incapazes de evidenciar uma ação magnética. Os outros, sem quase nada dos conhecimentos que nós temos, estão muito mais na frente. Estão fazendo muito mais. E que bom que eles fazem, porque vão afetar outras pessoas de forma positiva. E nós o que fazemos? Sejamos honestos, mais uma vez. O livro O Passe. Hoje eu assinei o exemplar do Franklin, um exemplar bem antigo que ele tem. Mas nos últimos 10 anos, quem quis comprar o livro O Passe não comprou, a não ser que tenha encontrado dando bobeira em algum lugar ou em algum sebo. E quem comprar no sebo hoje vai pagar muito caro. Quem é que publica o Passe, ou quem publicou? A FEB. E por que a FEB não publica mais o Passe? Ela não diz para ninguém. Porque, de alguma forma, aquele livro está dizendo coisas que ela já não gosta mais. Ela gostou, ao longo de 12 anos, um livro que era técnico demais, que se imaginava, isso é um diálogo que eu tive com o representante da FEB na época, era um livro que eles iam fazer uma tiragem de 5.000 exemplares, e que esses 5.000 exemplares iriam durar vários anos, porque o livro era técnico demais, grande, letra pequena e com muitas páginas. E confesso honestamente, o livro chato de se ler. O livro é chato, é para quem quer ler mesmo, senão você põe na estante e não lê. A FEB tinha razão, era para fazer 5.000 exemplares e parar por aí. Fez mais de 100.000 exemplares. E todo mundo quer comprar esse bendito livro. E a FEB não publica. Vai ver que ela não gosta do meu jeito de falar. Sim, mas por que ela não publica mais os livros de Alphonse Bier? Alphonse Bier já era desencarnado. E ele falava de todas as técnicas de magnetismo. Por que ela não publica mais? Não sei.
Por que ela nunca publicou Mesmer? Por que ela nunca publicou Barão de Poté? Por que ela não publicou Deleuze? Por que não publicou La Fontaine? Por que não publicou nenhum clássico? Nenhum, zero. Nenhum clássico do magnetismo. Eu não sei. E o senhor Allan Kardec, na revista de janeiro de 1869, 2 meses antes dele desencarnar. Espiritismo e magnetismo são 2 ciências gêmeas. Aquela que não queira se mobilizar não pode se afastar da sua congênere, porque se fizer isso, ficará imobilizada. Isso está em janeiro de 1869, portanto, de acordo com o que ele tinha dito na questão 555 do Livro dos Espíritos. Ele desencarnou sem mudar de ideia sobre o magnetismo. Nós mudamos. Com que autoridade? Mudamos em respeito a quem? Isso é amor? Porque nós estamos divulgando muito, e com justa razão, fora da caridade não há salvação. Mas como é que a gente vai fazer caridade sem saber? Que tipo de caridade nós estamos aprendendo a fazer? O magnetismo, ele é um campo enorme de possibilidades de caridade, onde alguém se doa, onde alguém doa a sua própria vida em favor do outro, sem precisar para isso morrer. Mas a gente não pode. Grande número de casas espíritas não permite que o seu trabalhador faça um atendimento fora do centro. Que coisa linda. Mas quem está precisando, que tipo de assistência recebe? Fica entregue ao Deus dará. Fica entregue a quem? Não é possível aplicar passes dentro do próprio lar. Por quê? Porque senão os obsessores vão tomar conta. Espera aí, eu estou fazendo passe então com obsessores ou com espíritos superiores? Alguém está sendo incongruente. Qual é a minha proposta de amor? Eu preferiria, se eu acreditasse nisso, eu preferiria ser ateu, honestamente, e me formar em medicina. Um médico é muito mais nobre. Você está de plantão no hospital, chega uma pessoa toda rasgada, toda machucada. Você, como médico, você não tem direito de pedir carteira de identidade, de saber o nome, você não tem direito a nada. A sua obrigação é fazer uma asepsia, examinar os pontos mais graves para começar por eles, principalmente os pontos vitais, e num segundo momento você entra na segunda parte dos processos terapêuticos e cirúrgicos. E quando termina, o médico não chega e diz para você, olha, você estava assim porque você estava fazendo o que não devia. E aí os amiguinhos foram e lhe perturbaram. O médico não tem nada a ver com isso. Ele sente a obrigação de que tem que fazer o melhor para você ficar o melhor, o mais rápido possível. E é isso que um médico faz. E nós espíritas fazemos o que? Chega alguém sofrendo, eu vou me matar. Calma, meu irmão. Eu vou me matar. Quando eu sair daqui, meu irmão, confie. Eu não confio em ninguém. E a pessoa vai e depois se mata. E a gente fica, meu Deus, a força dos obsessores. A força dos obsessores, não, a fraqueza dos que poderiam tê-lo assistido. Vamos colocar os nomes certos. Porque se os obsessores fossem de fato muito mais poderosos do que o bem, o mundo já teria se acabado. Agora, nós somos muito tímidos, somos muito retraídos quando precisamos fazer algo bom. Nós fugimos da nossa responsabilidade. Então, falar de amor sem procurar entender como isto funciona, o que isto me pede, quais são as posturas que eu devo ter na vida. Ah, mas um médico estudou muito, mas ganha muito dinheiro. O seu problema então é ganhar dinheiro? Então vá procurar uma profissão que dê dinheiro. Porque o que eu estou falando aqui é ajudar o próximo. Não estou falando de profissão, estou falando de médico como a visão dele. Eu tenho que socorrer. E se ele está num plantão de hospital, se ele socorreu ou ele não socorreu, o salário dele é o mesmo. Mas ele vai e socorre. E não é uma atitude religiosa. E ele não pede que a pessoa mude. A pessoa que tem que pensar, nossa, se eu não tivesse feito aquela besteira, eu não teria passado por isso. Vou mudar meu comportamento. Essa é a lei da natureza.
Mas nós espíritas queremos, você muda, você renuncia a si próprio, você faz uma transformação íntima, reforma íntima. Isso é lindo de se falar. Eu quero ver você conseguir convencer a pessoa a fazer isso. Como é que ela faz? Ah, reforma íntima. É uma mudança de pensar, assim como? Não, você passa a pensar em coisas melhores, mas eu não consigo, a minha cabeça só pensa coisa ruim. Ah, mas você tem que mudar. Sim, eu tenho que mudar, me ajude como? Ah, eu não estou com você 24 horas, pois eu vou para a sua casa. Não, não. Fique lá, porque o problema não é meu. Então a gente vai, encaminha para um psicólogo, encaminha para um psiquiatra, interna, abandona e deixa tudo à própria sorte. E aí dizemos que estamos fazendo caridade. Por exemplo, alguém gostaria da parte técnica de fazer uma caridade grande, para ir para o reino dos céus? Vocês aí, tem 5 aí, qualquer um dos 5. Ligava aquele ventilador ali. Tá? Eu garanto que quem fizer isso vai ganhar bônus, tá? Vai ganhar bônus legal. Vendo como é legal a gente também dar a oportunidade das pessoas crescerem e tal. Pois é. Pronto, muito bem. Por isso que eu acredito nos espíritos. Eu já tinha pedido a eles, venham ligar, por favor. Eles não vieram, aí eu chamo um encarnado, aí os espíritos vêm junto. Aí pronto, pode ver, ele está rodeado de espíritos bons ali, tudo para fazer funcionar o ventilador. Valeu, meu amigo? Você estava inspirado por Nossa Senhora hoje, que é o dia dela? Aí, ó. Agora falta só mais um toque de inspiração. Opa, a inspiração é... Mas tenha pressa não que a gente chega lá. Já chegou outro guia, ó. Daqui a pouco chegou um mentor. Oi. Oh. Mas deixa para lá, daqui a pouco chega. Você vê como é que a gente vai pedir para os espíritos fazerem alguma coisa sem a gente mobilizá-los, né? Então a gente provoca os espíritos vêm. Se quiser eu vou aí, não se preocupe não. Vou aí com o meu magnetismo e... Esses dilemas, eu peço desculpa às vezes que as pessoas dizem assim, Jacó, você poderia ter falado mais ameno. Eu já falei muito ameno durante muito tempo. E parece que não resolve, a gente é meio insensível. Porque há um desespero no mundo enorme. Pessoas com depressão, pensando em se matar, pensando em não viver, não suportando mais. E procuram quem? Procuram tudo. Quando não encontram nada, termina chegando numa casa espírita. Quando deveria ser até o contrário. Se o meio espírita fosse mais eficiente, o pessoal já começaria pela casa espírita. Mas aí não vem na casa espírita. E quando chega, não é acolhido. Como é que a gente pode acolher uma pessoa? Dando o que ela precisa, na dose certa. Não é simplesmente dar de qualquer jeito. A gente dá na forma... Não, aí mesmo está legal, ali mesmo, pode deixar. Pronto, tá bom, beleza. Nossa, eu agora cheguei em Campina Grande. Eu estava em Patos. Porque Patos é mais quente, né? Aí eu vim de Patos, agora eu cheguei aqui em Campina Grande, onde o clima é mais, né, ameno. Né, Fátima? Então, é preciso que a gente pense, e não tem jeito. Quando a gente não pensa, olha que eu estou falando isso desde ontem. Ontem eu falei de uma forma bem mais superficial, né? Mais, vamos dizer, não superficial, mais coloquial, mais do nosso dia a dia. Mas nós espíritas vamos fazer o que com o espiritismo que a gente tem? Nada. Vamos deixar esse espiritismo altamente improdutivo. Por quê? Porque a gente não quer estudar, a gente não quer pesquisar, a gente não quer enfrentar, a gente não quer fazer como Jesus, eu vou e curarei. A gente não tem tanta coragem. A gente simplesmente acha que fazendo de qualquer jeito resolve. Não resolve. Não sendo indiscreto, hoje de manhã quando eu cheguei aqui, uma pessoa chegou para mim e disse, eu queria ouvir você, Jacó. Eu tenho uma pessoa minha que está com um câncer grave em estado avançado e ela recebe passes num centro aqui em Campina Grande
e está fazendo acupuntura e recebendo reiki com uma pessoa da Igreja Católica. Uma freira. Aplica acupuntura e faz reiki. Quando a pessoa sai da acupuntura e do reiki, sai se sentindo excelentemente bem. E quando no outro dia vai receber o passe no centro espírita, sai terrivelmente mal. E aí? Como é que nós ficamos numa situação dessa? Vai dizer que a pessoa não tem fé? Bom, então ela tem fé sim. Tem fé lá na acupuntura e no reiki. Ou na pessoa que está fazendo. E se ela não tem fé, é em quem está fazendo a outra parte. E agora como é que a gente faz com a pessoa? Não, você tem que continuar indo, você fica boa um dia e no outro dia você vai se desgraçar lá no centro espírita. Olha que eu estou falando no caso real, daqui, que me contaram hoje pela manhã. Não estou fazendo hipóteses. Ou a gente vai ter a coragem de dizer para a pessoa, não receba mais o passe. Mas como é que você vai dizer isso para uma pessoa? Mas vai ter que dizer. Porque o passe está dando errado. Se você não quer mudar o passe, não quer entender como fazer para funcionar, então é melhor que a pessoa não vá. Ou alguém discorda desse raciocínio? Se discordar é porque a dor não é em você. Porque enquanto é a dor no outro, não, mas é que a pessoa tem que sofrer mesmo, está pagando de outras vidas. Que pagando de outras vidas? A gente aqui não veio para pagar, a gente veio para apagar os débitos. A gente aqui colocou no verbo no pagar. Ninguém está pagando nada porque ninguém paga dor com dor. A gente paga dor com amor e, portanto, o amor não paga, o amor apaga. O amor cobre a multidão de pecados. Pedro, se ele cobre a multidão de pecados é porque ele está apagando e não pagando. Mas até nisso a gente aprende errado, a gente está aqui para pagar. Que pagar coisa nenhuma. A gente está aqui para aproveitar, para aprender, para crescer. Mas como é que a gente faz isso se a gente não estuda, não analisa, não pondera, não aproveita o mínimo que a gente tem? Quando as pessoas me perguntam, Jacó, como é que eu faço para entender de magnetismo? Bom, depende. Você como espírita, a primeira coisa, leia a obra de Allan Kardec. Ah, mas eu já li. Bom, então você vai ter que reler. Mas quais obras? As 5? Não, a obra, eu não falei algumas obras, a obra de Allan Kardec. A obra de Allan Kardec começa no Livro dos Espíritos e termina no último número da Revista Espírita de março de 1869. Essa é a obra dele. Ah, mas lá no meu centro só fala do Pentateuco. Está errado. Está errado. Porque na hora que eu admiti que de Allan Kardec só 5 obras são boas, eu estou desqualificando-o. Como é que esse cara escreveu 5 obras boas e as outras não têm nenhum valor? Quem é que me dá autoridade para isso? Não, mas é porque essas 5 são básicas. Eu não sei se só elas são básicas. Para mim a Revista Espírita é básica. Para mim. Eu não consigo entender a obra espírita sem ter base na Revista Espírita. Eu não consigo. E se eu não consigo, então para mim ela é básica também. E as experiências dele nas viagens que ele fez? Também não serviram de nada? Eu que vivo viajando, eu sei o quanto é bom aquele livro. E o Principiante Espírita? E o que é o Espiritismo? As discussões que ele fez, um diálogo hipotético, ele conversando com um pastor e conversando com um padre. Quem leu aquilo não esquece nunca mais. E vai dizer que essa obra não tem valor? Parece que a gente realmente conhece 2 Allan Kardec no movimento espírita. O do Pentateuco e o Allan Kardec real. O do Pentateuco, pior ainda, uma grande maioria do Pentateuco só lê o Evangelho segundo o Espiritismo. E lê como? Ao acaso. Abre para ver onde é que cai, como se fosse um horóscopo. E seria até um bom horóscopo, se você abrisse e seguisse aquilo que você lesse. Então muita gente leu o Evangelho, mas leu assim, não sabe se leu todo porque vai abrindo ao acaso. E diz que já conhece Allan Kardec, conhece nada.
Estão nos negando Allan Kardec desde o princípio. Eu era criança e eu adorava essa palavra Pentateuco. Olha que palavra linda. Eu amava. Porque no Pentateuco kardeciano, olha que coisa, de uma sonoridade, parece até um poema, não é verdade? E aí ficou-se no Pentateuco kardeciano. E isso apagou todo o restante da obra de Allan Kardec. Naquela época eu não pensava, hoje eu penso, será que isso não foi proposital? Será que já ali não queriam esconder alguma coisa da gente? Porque Allan Kardec traz assuntos ali que a gente nunca mais ouviu falar. Nós espíritas somos aborrecidos com apometria. E por que existe apometria? Vamos lá para a raiz do problema. De onde foi que veio a apometria? Veio dos espíritas não estudarem o sonambulismo. E onde é que tem sonambulismo? Desde o Livro dos Espíritos até o último número da Revista Espírita. E o que foi que a gente fez com isso? Nada. Vamos para um assunto mais simples, os sonhos. Espiritismo estuda sonhos na prática real. Estuda sonhos? Não. Mas Allan Kardec lançou o assunto no Livro dos Espíritos. E a gente deixou tudo de lado. Alguém estudou dupla vista? Não. Os outros lá de fora começaram a estudar. E estão lá na frente já. E a gente? Alguém aqui leu um livro chamado, já não é mais publicado, um autor russo chamado Sayunav. O nome do livro é O Fio de Ariadne. Alguém leu esse livro? Neste livro, esse livro deve ter sido publicado ali por volta de 1970, 1980 no máximo. Nesse livro, esse homem mostra experiências tão curiosas que nós espíritas temos vergonha de saber que alguém já experimentou isso com sucesso. Alguém fez um busto de um vulto. E aqui você tem uma estátua, por exemplo, de Tiradentes. Ali a estátua de Tiradentes. No nosso caso, Tiradentes era simples, porque todo mundo conheceu Tiradentes. Então mandavam para ele um busto. Levavam ele a uma cidade e tinha lá o busto de uma pessoa. Ele dizia, essa pessoa morreu do quê? Ele entra em sintonia, primeiro com a imagem do busto, depois apaga a imagem e capta o ser que foi lançado no busto. Daqui a pouco ele começa a descrever a vida do indivíduo retratado num busto. Nossa, mas isso é mentira. Não, isso ele fez inclusive com demonstrações públicas, sem sequer saber que bustos iam apresentá-lo. E ele disse, para que não digam que é transmissão de imagens, ele se aventurou em algo muito mais fantástico. Vou fazer exames de animais com a foto do animal, sem saber onde ele esteja. E lhe traziam fotos do animal, ele entrava em sintonia e dizia, este animal já morreu. E morreu disso. E ninguém dizia se o animal estava vivo ou morto. Ele teve um índice de acerto acima de 90%. Isso se chama dupla vista, que Allan Kardec tratou em O Livro dos Espíritos. E nós nem ao menos sabemos o que é. Então a gente está brincando de quê? Não é de espiritismo, a gente está brincando de alguma coisa. Isto é desconfortável, a gente saber que tem tanto para crescer e ficamos de braços cruzados. E quando Allan Kardec fala dos convulsionários, pergunta por que os convulsionários não sentem dor. E a resposta dos espíritos, mais uma vez, é intrigante. Na maioria dos casos, é a ação do magnetismo, que atua no sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. O que foi que a gente fez com essa resposta? Nada. O magnetismo atua no sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias, para levar aos estados convulsivos e nesses estados tirar a dor. Então eu posso atuar no sistema nervoso,
tanto acionar quanto diminuir um estado convulsivo, e posso entrar no sistema nervoso e tirar ou mudar as tonalidades de dores. Está escrito no livro dos Espíritos. Mas que livro dos Espíritos é esse? É o que todos nós temos em casa, e eu não quero nem saber quem é o tradutor. Por que a gente não vê isso? Porque a gente não teve olhos de ver, apagaram da nossa visão o magnetismo. O Espírito começa a responder falando magnetismo. E aí depois entra, alguém tem algum parente que sofre de esclerose múltipla severa? Se tiver, sabe o que é dor. Ou em si ou em alguém próximo. Esclerose múltipla é ataque do sistema nervoso. Se os Espíritos estão certos, nós temos que procurar um meio através da ação magnética para atuar no sistema nervoso, seja para aliviar as dores, aliviar os surtos e até resolver o problema. Ainda há pouco ali fora eu estava conversando com um médico aqui desta casa, Eliton, e ele falando do Alzheimer. Que doença estranha, as pessoas se alquebram, de repente um dia amanhecem fortes e vigorosas, agredindo tudo e todos, no outro dia chamando palavrões, pessoas que nunca abriram a boca para dizer uma única palavra má, e daqui a pouco entra em prostração de novo, e vai ficando cada vez mais demente, mais dependente, e nós espíritas fazemos o quê? O quê? A gente dá de ombros. E o Alzheimer é doença de onde? Do sistema nervoso. Mas a medicina ainda não chegou lá, nem a medicina, nem os espíritas. E por que os espíritas não chegaram? Simplesmente porque a gente deixou de estudar o magnetismo. Porque se tivesse estudado, a gente já teria mergulhado no sistema nervoso. Na nossa instituição, nós temos 40 idosos abrigados. Nossa instituição começou para abrigar idosos. Temos 40 e uma lista na semana passada de 78 pessoas esperando vagas. Então, idoso com mal tem para tudo quanto é lado. E não são idosos que têm família que podem pagar, não. São idosos abandonados, idosos carentes. A maioria lá tem Alzheimer. Nenhum deles é violento. Todos eles têm uma progressão bem lenta e altamente confortável dentro da realidade do Alzheimer de vida. Eles recebem passes magnéticos no mínimo 2 vezes por semana. Os nossos portadores de Alzheimer não têm quase nada de um portador de Alzheimer convencional. E nós já sabemos como tratar, não estamos pesquisando. Mas mesmo em fase de pesquisa inicial, já temos resultados bons, excelentes. Nós temos lá uma senhora que chegou com um Parkinson em último grau. Ela não tremia só os braços, tremia braços, pernas e tremia tudo. Ela ficava, era um tremor generalizado. Inclusive neste encontro, o 9M, foi apresentado o caso dela. Esta mulher não treme mais. Com experiências magnéticas. Se lá na nossa casa fosse obrigada a apenas fazer imposição, talvez ela já não se sustentasse mais de forma nenhuma, porque o tremor é desconcertante. Então, o que estamos, afinal de contas, fazendo? A gente quer amar como? Amar deixando o sofredor sofrendo? Isso é amor? Amar não dando nem ao menos um mínimo de esperança? Às vezes a gente se comove, como eu me comovi lendo uma história de uma mulher que se colocou como doadora em vida às experiências do que fosse. Porque ela disse, os riscos são muito altos, mas eu tenho consciência de que só irá para frente se alguém aceitar correr esse risco. Eu vou correr o risco, porque se der certo, eu estou bem. Se não der certo, alguém irá aproveitar o que fizeram comigo. Isso aqui é a grandiosidade, isso aqui é amor. Você se entregar para que o bem se espalhe. Mas nós ficamos acomodadamente fugindo da nossa realidade de espíritas.
Alguém pode pensar também, nossa, Jacó fica batendo o tempo todo. E eu fico batendo porque nós temos que sair do imobilismo para fazer o bem. Hoje é dia das mães. Os meus filhos pequenos choraram, um deles chorou ontem quando eu saí. Pai, no dia das mães o senhor não vai estar em casa de novo. Significa dizer que nos outros anos eu também estava fora. E eu tive que dizer de novo, mas eu vou chegar o mais cedo possível, amanhã. Era muito mais cômodo eu chegar e dizer, Pedro, arranja outra data, porque é dia das mães, eu vou ficar em casa. Mas eu venho para cá, não é porque eu não tenho amor à mãe dos meus filhos, ou não tinha quando a minha mãe era encarnada. É porque eu prefiro que esse amor vá sair contagiando. Eu sei que é uma plantação difícil. Enquanto estamos aqui, 80, 100, não sei, se uma única pessoa daqui sair se disposta a modificar, eu digo honestamente, é muito pouco, mas terá valido a pena. E se ninguém foi tocado hoje, está plantada, a semente está lá. Lá na frente vai disparar alguma coisa. Porque não é possível a gente abrir mão de ser espírita. Não é possível. E nós estamos abrindo mão do espiritismo. Porque a gente está vivendo um mundo de fantasia. Um mundo de fantasia em que a gente não merece nada. O que acontece de ruim é porque você só merece isso. Eu não posso acreditar nesse Deus. Como dizia Einstein, Deus não brinca com o universo como quem joga dados. Deus sabe o que faz. Agora Ele já tentou nos dar vida boa, nos dar vida com folga, e a gente talvez não aproveitou tão bem. Estamos novamente numa vida de folga, porque uma vida de espírito é uma vida de folga. A gente tem luzes, a gente só se perde se quiser. Olha que bênção que a gente tem. Quem garante que na próxima encarnação a gente não vai nascer lá no meio dos muçulmanos radicais? Se a gente não está conseguindo andar aqui, será que a gente como muçulmano radical vai andar? A gente tem que aproveitar que está espírita agora. Não digo nada, lógico, teve pessoas que talvez quisessem estar aqui hoje, mas o problema do Dia das Mães não veio. Nada contra. Valorize os seus momentos, mas não coloque todos os seus momentos em coisas de valor menor. Não faça isso com a sua vida. E na doutrina espírita a gente está fazendo o valor menor do espiritismo. Por quê? Porque a gente está falando de um amor que não se sustenta, está falando de uma fé que ninguém explica, está falando de uma ciência que não existe e de uma filosofia que não permite sequer que você faça uma pergunta. Então a gente está desconfigurando o espiritismo de ponta a ponta. Isso a mim me dói muito, muito. Me dói literalmente ao ponto de eu chorar. Já chorei algumas vezes. Eu disse, mas eu não acredito que estão fazendo isso com o espiritismo. Quando a gente ouve determinadas coisas, quando a gente vê fatos, porque talvez pelo fato de eu viajar muito, eu recebo informações, e informações algumas que são inacreditáveis. Não vou nem entrar nos muitos detalhes, porque eu não sei porque isso é guardado em 7 chaves. Mas a Federação Espírita Brasileira já promoveu queima de livros espíritas nos Estados Unidos da América. E eu não ouvi dizer, eu tenho o filme da gravação, eu tenho o dossiê completo do processo, eu tenho absolutamente todos os dados. E de quem eram esses livros? De Chico Xavier. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Sexo e Destino, há 2000 anos. Queima de livros espíritas autorizados pela Federação Espírita Brasileira. O que a gente vai fazer mais com o espiritismo? Vai dizer que isso é amor? Foi o amor que mandou queimar esses livros? Sério? Ou a gente está brincando? Então às vezes fica difícil a gente ouvir de certas recomendações. A Federação Espírita de tal ou qual estado disse que a partir de agora é assim. A Federação Espírita de tal lugar tem uma cartilha. E que cartilha é essa que ninguém sabe, ninguém vê, ninguém ouve? E o Espiritismo foi feito abertamente para todo mundo. Nenhum livro espírita original
quando eu falo de Kardec, nenhum foi feito com restrição de leitura. Todos foram abertos publicamente. E quem queimou livros espíritas? Aqueles que eram contra o espiritismo. E nós ficamos sem nem ao menos saber o que está acontecendo nesse mundo. E vamos aceitar que o passe é apenas uma imposição. Ok, você quer aceitar? Aceite. Mas Jesus não fez só imposição. Ele não. E o senhor Allan Kardec disse: a humanidade um dia prestará as justas honras ao senhor Barão de Potê. Quem foi o Barão de Potê? O maior colecionador de obras de magnetismo, o diretor do Jornal de Magnetismo, que surgiu antes da Revista Espírita e durou 1 ano após a Revista Espírita, sem nunca ter faltado uma única edição. Foi o experimentador magnético de maior volume de exemplos e de práticas que teve. E, por fim, foi o professor de magnetismo do senhor Allan Kardec. Allan Kardec diz que a humanidade vai prestar relevantes homenagens ao senhor Barão de Potê. Hoje nós temos livros do Barão de Potê em português. O primeiro foi publicado no 4º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas na cidade de Pelotas, há 5 anos. 2 anos depois foi publicado o 2º livro do Barão de Potê. Nenhum por nenhuma federação, nenhum por nenhuma editora grande, porque o meio espírita parece que não se incomoda com isso, definitivamente não. Neste 9º encontro foi lançado um livro que inclusive eu trouxe, A Arte de Magnetizar, de Charles Lafontaine. Foi lançado este ano. Este ano agora a gente completou os 5 maiores magnetizadores clássicos, agora tem obras em português. Mesmer, Barão de Potê, Charles Lafontaine, Deleuze e Marquês de Ponsegui. O livro do Marquês de Ponsegui saiu no 8º M do ano passado. Então temos os 5 grandes clássicos do magnetismo, hoje a gente tem em português. Nossa, mas demorou esse tempo todo. Esse pessoal todo é anterior a Allan Kardec. Nem existia espiritismo quando essas pessoas escreveram. E o movimento espírita nunca viu isso. Nunca. Ninguém nunca se interessou por esse povo. O que acontece com a gente? E a gente quer aprender a curar. Para quê? Para ficar bem no filme ou para ajudar o próximo? Se for para ajudar o próximo, a gente vai ter que rever o que a gente está fazendo. Tem que rever na base. E na base se chama Allan Kardec. A base não é modelo de federação, modelo de casa espírita, modelo de gestor, não. A base só tem um nome, Allan Kardec. Ou a gente entra em Allan Kardec de novo, ou a gente vai deixá-lo de fora definitivamente. É chato isso. Por amor à doutrina espírita, eu sigo com Allan Kardec. E por amor à mesma doutrina espírita, eu fico nessa linha de contramão em relação ao movimento. Alguém aqui deve ter pensado assim: era bom que fulano tivesse aqui para ouvir isto. Fulano não veio e não vem nunca, porque eles não querem ouvir isso. Isto não interessa a eles. Interessa a quem veio. Então quem veio que faça a diferença. Vamos, Franklin.